Olá, meu amigo e minha amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos buscarmos a Deus na primeira hora da manhã, estudando a Palavra de Deus. Eu agradeço a você por sua companhia. Começamos mais uma semana, mais uma temática e vai ser muito legal aprendermos mais um pouco sobre o plano de Deus. Na verdade, é nisso que consiste a nossa segurança, em saber o que Deus espera de nós. Se nós sabermos a vontade de Deus e ordenarmos a nossa vida para cumprir tal vontade, aí seremos muito mais felizes, estaremos muito mais seguros nessa terra. Afinal de contas, quem é que pode alguma coisa a não ser aquele que confia em Deus, não é? Muito bem, o pacto do dízimo. O verso para memorizar está lá em Malaquias 3, versículo 10, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Escute bem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Nessa semana nós iremos avaliar de maneira prática a questão do dízimo. Qual é a quantidade do dízimo? Para onde nós devemos levar? Eu posso administrar? Posso eu fazer do dízimo o que eu bem entender? Para que é usado e quem deve usar o dízimo? São perguntas muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Uma outra pergunta é assim, o dízimo eu devo devolver da minha renda bruta, da minha renda líquida? São coisas que nós iremos estudar nessa semana. Mas se nós pudéssemos resumir toda semana, diríamos o seguinte: Deus, através do dízimo, Ele está nos ensinando a confiar nele e depender somente dele. Quando Abraão voltou daquela empreitada militar para libertar Ló e todos aqueles que foram capturados por aquela campanha militar contra Sodoma e Gomorra, ele juntou um exército, conseguiu recuperar os prisioneiros e também trouxe um grande despojo de guerra. O rei de Sodoma ficou tão feliz, mas tão grato, que ofereceu a Abrão todos os despojos, leva tudo, a riqueza que vocês conseguiram tomar dos nossos inimigos, toda pertence a você e aos seus filhos. Abraão recusou, mas diz a Bíblia que veio Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a Abraão e abençoou Abraão, e diz a Bíblia que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Interessante, né? Depois, isso foi lá em Gênesis 14. Logo após essa experiência, Deus aparece para Abraão no capítulo 15, versículo 1 e diz assim, ó: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Coisa interessante, não é? Depois exatamente desse episódio, Deus prometeu ser o provedor de Abraão. Olha, eu vou te defender e o seu galardão será sobremodo grande. Eu te sustentarei. Essa foi a promessa que Deus fez ao teu filho. Muito tempo depois, muito tempo mesmo, Abraão veio séculos antes da instituição da nação de Israel no deserto do Sinai. Lá no deserto do Sinai, prestes a herdar a terra prometida, Moisés, então, no livro de Deuteronômio, traz uma instrução ao povo, que está lá em Deuteronômio, capítulo 14, o versículo 22 e 23. Escute bem. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus de todos os dias. O que nós vemos de paralelo nessas duas experiências, tanto de Abraão como aqui do povo de Israel, é devolver o dízimo, ser fiel a Deus naquilo que Ele pede a respeito das finanças, está intimamente atrelado, ligado às questões espirituais. Para Abraão, Deus disse: eu serei o teu escudo e o seu galardão será sobremodo grande. Para o povo de Israel, aqui no final do versículo 23, fala que ao devolver o dízimo, conforme Deus está indicando, e comer desse dízimo num local em que Deus indicar, diz aí
que eles aprenderiam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. E, na verdade, é isso que nós precisamos. Temor do Senhor é muito importante. Foi com Abraão que Deus pediu aquele tremendo sacrifício do seu próprio filho, lembra? Abraão, então, ouviu a voz do Senhor, atendeu essa voz e foi para sacrificar Isaque. Quando ele estava pronto para matar o seu filho, diz a Bíblia que a voz do céu disse: não faça mal, garoto, porque agora sei que temes ao Senhor. Temer a Deus é um dever de todos nós. Não é ter medo dele, é ter respeito dele, é obedecer-lhe, é fazer-lhe a vontade. É isso. E nós aprendemos a temer ao Senhor e a confiar no Senhor depois que nós entregarmos tudo a Ele, porque todas as coisas pertencem a Ele. No caso de Abraão, por exemplo, ele entregou o que lhe era mais valioso, que era exatamente o seu filho. E isso demonstra exatamente que ele temia o Senhor, que ele confiava no Senhor. E é essa, afinal de contas, o grande objetivo e a grande lição que o Senhor quer que nós aprendemos, né? Ellen White diz assim, ó: exigia-se que as pessoas oferecessem a Deus dádivas com fins religiosos antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. E aí daí você percebe que realmente a questão do dízimo não tem relação original com a nação de Israel, porque ele foi dado antes mesmo que ela viesse à existência. Você vai aprender, e eu também, que ao depender de Deus e a fazer a sua vontade, ainda que para nós financeiramente nos traga, entre aspas, prejuízo, eu estou dizendo isso porque se você tem 100 reais, tira a 10ª parte, que é 10 reais, e dá isso à igreja, você ficará somente com 90. Então você teria, entre aspas, um prejuízo de 10 reais. Mas nós veremos que ao fazermos assim, nós estaremos exatamente andando no caminho da prosperidade financeira, segurança financeira. Porque a bênção de Deus está sobre nós. Já dizia aí o ditado popular que o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é tudo, né? Então, se nós confiarmos em Deus conforme Ele quer que nós confiemos, se nós tememos ao Senhor conforme Ele quer que temamos, assim como Abraão, Ele também será o nosso escudo, o nosso galardão será grande. Nós não fazemos isso, não devolvemos o dízimo para ganhar o galardão. Nós devolvemos o dízimo como forma de gratidão, como forma de reconhecimento que tudo veio das mãos do Senhor e tudo volta para as mãos dele. Felizes são aqueles que reconhecem essa dádiva. A minha oração é que você receba essas bênçãos na sua vida e veja essa bênção sendo reproduzida no seio da sua família. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo, obrigado porque nos abençoas com bens materiais e obrigado porque o Senhor nos chama a confiar em primeiro lugar em Ti, acima de tudo no Senhor. Quando o Senhor nos pede algo, sempre nos dará condições para fazê-lo. E nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque tudo lhe pertence, inclusive a nós mesmos. Entregamos o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã começaremos esse estudo. Você não perde por esperar. Tenha um feliz sábado na presença do Senhor Jesus.